queria citar só o exemplo da parte da relação do condomínio com fornecedores, né? Da relação do condomínio com fornecedores e prestadores de serviço, né? Então, não é uma coisa tão simples. O síndico, na verdade, ele tem que rever esses contratos, né? Com contabilidade, tem que rever contratos com as administradoras, Segurança. com a segurança, com todos, porque jamais o condomínio pode aceitar que uma dessas empresas não esteja adequada à LGPD, porque eles vão ter os dados dos condôminos, né? Então, tem que rever esses contratos, ver se eles estão realmente em ordem com a LGPD, como eles aplicaram dentro da empresa deles a LGPD. Esses prestadores de serviços também entram dentro do condomínio, né? Sim, sim, Então, isso faz parte aí da gestão de risco dos terceiros, né? isso, dos Né? terceiros. Então, nós temos que alertar os condomínios, os síndicos, que essa verificação cabe a eles para que os dados realmente estejam protegidos. E a coleta de dados dos próprios condôminos, que até então nenhum tinha dado consentimento. Eles moravam, mas Olha, não deram o consentimento da coleta de dados, né? realmente é uma questão complexa, né? Porque pensando aqui, doutor Nadur, o condomínio, no final das contas, ele vai ter que ter uma política de privacidade, como o senhor disse Claro, aí. Só claro. que quem vai escrever essa política de privacidade, É, né? Isso esse é um dos esse é pontos. um documento que precisa ser aprovado em assembleia. Claro, Porque o que claro. está lá, todo mundo tem que concordar, né? Então, Sim, mas assim, por exemplo, o que constará num documento desses, né? São as diretrizes principais do condomínio, né, para o tratamento de dados pessoais. Por exemplo, claro. nós aqui, né, o condomínio tal se compromete com a proteção de dados pessoais e tal, já seria uma já de modo formal, né, documentando aí o compromisso do condomínio com a proteção de dados pessoais, né? E devem colocar à vista isso para que as pessoas, condôminos e visitantes, leiam Isso. e saibam como, e inclusive lá deve ter o nome do encarregado, ou pelo menos um Isso. e-mail em que a pessoa possa se comunicar para retirar seus dados, para colocar, para Uhum, conversar sobre os dados dos titulares. Isso é uhum, importante que você está dizendo. Eu acho exatamente. foi uma E boa aí, colocação. outra questão que deve ser colocada dentro dessa política de privacidade, né? O compromisso do condomínio de verificar e orientar os seus terceirizados, né, com relação à proteção de dados pessoais, porque o condomínio é o responsável pelos dados pessoais. Ele não pode entregar os dados de todos os condôminos para uma terceira parte sem ao menos fazer uma verificação, né, de quem é esse cara, né? Quem são os suboperadores, né, que é uma figura que não está na lei, mas a autoridade nacional em vários documentos já enxerga, já trouxe essa outra definição, né, que são aqueles fornecedores dos terceirizados, porque por exemplo, vou trazer um caso concreto aqui, tá? Na guarita lá do condomínio, tem lá um segurança terceirizado e o sistema é da empresa terceirizada, tá? Esses dados estão sendo armazenados nesse sistema da empresa terceirizada. Só que é muito provável que esse sistema que roda em nuvem, provavelmente, né, da portaria, não está armazenado sequer no Brasil, porque o armazenamento, né,
pode estar sendo contratado num servidor em outro país, né? Porque às vezes é mais barato, né? Às vezes a condição, né, comercial é melhor. Então, isso, inclusive, a transferência internacional de dados pessoais é algo que é relevante do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados. Que se ocorrer a transferência internacional de dados pessoais, o titular ele precisa ser informado disso, né? Então, assim, veja que uma coisa que parece ser pequena, se a gente for ver, não é só ver, né, escolher bem a empresa de segurança, é saber aonde que ela vai armazenar aqueles dados. Ah, é no servidor que fica na sede de vocês? É. Não, é num fornecedor de armazenamento, seja ele o Google, seja ele a Microsoft, a Amazon, né? Tem vários fornecedores grandes de infraestrutura, né, de computacional hoje em dia, né? Isso precisa ser documentado, entendeu? E aí... São as regras porque a governança, né, de gestão, o síndico tem que, teoricamente, implantar um sistema de governança, né, que Exatamente. esteja adequado com o entendimento, né, que é o compliance, que eles deveriam pensar um pouco sobre esses assuntos, né? Por exemplo, um grande condomínio que recebe aí um condomínio comercial, muita gente diariamente, a administração tem que implantar um sistema, né? Isso houve assim depois dessa lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, uma mudança muito grande no convívio de pessoas e os relacionamentos que ela tem, né, que elas têm nos lugares onde ela anda, frequenta, aonde estão seus dados, né, que a princípio parece pouco, mas vocês estão vendo aí que houve uma inserção do Pix, né? E isso hoje está se tornando um problema, né? As pessoas sendo assaltadas pela facilidade que o Pix colocou. Então, nós temos que saber como coordenar essa nova convivência na sociedade, né?